contar uma história. Na semana passada, eu falava aqui dos atentados e atos terroristas que marcaram o mês de janeiro. Lembrava que a tática de usar a violência mais brutal para aterrorizar o inimigo é tão antiga quanto a própria história da humanidade. E citei os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki como dois dos maiores atentados terroristas da história. Um telespectador atento mandou-me uma mensagem questionando o exemplo que dei. Afinal, argumentava ele, havia um estado de guerra declarada entre os Estados Unidos e o Japão. O questionamento sincero me deu a oportunidade de acrescentar mais alguns detalhes históricos e ampliar a reflexão. O capítulo 2 da Convenção de Genebra, que trata das populações civis em tempos de guerra, diz que toda a proteção deve ser dada aos civis, a menos que sejam combatentes ilegais, e às populações civis, um preceito aceito pelo direito internacional que é humanitário. Tal princípio foi amplamente desrespeitado por todos os envolvidos na Segunda Guerra Mundial e, em geral, em todas as guerras, sejam os aliados, liderados na época pelos Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia e a França, ou pelo eixo, formado pela Alemanha, a Itália e o Japão. Bombardeios convencionais, mas devastadores a cidades e outros alvos civis, tinham também, segundo os estrategistas de ambos os lados, a intenção de quebrar o moral da população através do medo, ou seja, do terror, enfraquecendo a disposição para o esforço de guerra. Os alemães desenvolveram bombas voadoras que atingiram Londres nos meses finais da guerra, mas a destruição pelos aliados das bases lançadoras na Holanda frustrou a iniciativa nazista. Os aliados concentraram seus esforços em bombardeios convencionais massivos, cujos resultados eram também aterrorizantes. Só em Dresden, capital barroca da Saxônia, considerada a Florença alemã, foram despejadas num bombardeio, num único ataque, 3.900 toneladas de bombas incendiárias, matando cerca de 25 mil pessoas e destruindo todo o acervo artístico e cultural da cidade. Com a derrota e a rendição oficial da Alemanha, em 8 de maio de 1945, os Estados Unidos voltaram todo o seu poder de fogo contra o Japão. Com o aval do presidente Truman, os militares americanos colocaram em andamento o projeto de bombardeio atômico, sob a alegação de que o terror gerado seria de tal ordem, já que uma versão da bomba já havia sido testada no deserto do Novo México, que tudo isso apressaria o fim da guerra. Um detalhe sutil, que consta dos relatórios americanos. Na seleção do alvo, Hiroshima, foi escolhida por não possuir grandes instalações de interesse militar, não tendo por isso sofrido bombardeios regulares. A cidade estava preservada, o que facilitaria uma avaliação mais precisa da devastação da bomba nuclear. E um detalhe cruel. Por Hiroshima estar relativamente fora do circuito de bombardeios e ações militares, muitas famílias japonesas para lá mandaram idosos, mulheres e crianças que ali, acreditavam, estariam mais seguras. Resultado, só em Hiroshima, 80 mil pessoas foram incineradas numa fração de segundo e outras tantas nos dias que se sucederam devido à radiação. Ou seja, o terrorismo, seja aquele promovido por governos ou por indivíduos, motivado por interesses geopolíticos, econômicos ou pelo fanatismo religioso, ele sempre esteve entre nós. Daqui a pouco eu continuo a lhes contar essa história.